Olá, boa noite. Já já a gente começa então a nossa live com a psicóloga Cissa sobre superando a timidez. Esta é uma live exclusiva para nutricionistas e estudantes de nutrição. Então vamos aguardar. Olá, boa noite, Jasmin, Paulo. Recebi sua pergunta sobre a paçoca para variar. Olá, Cissa, vou te chamar. Olá, Sandra, também já entrou. Olá, Olá, boa boa noite. noite. Você está bem? Eu estou, tudo certo. Está me ouvindo direito? Eu estou. O som tá bom aqui. Beleza. Estava tentando uns filtros antes de entrar, mas falei, deixa pra lá. Eu não consigo colocar filtro, meu celular é mega velho e ele não deixa. Ai, já entraram algumas pessoas, entrou a Jasmin, da Jasmin.manga, o Paulo, que é da agência e-Content, que é da agência de marketing, que sempre nos dá uns helps aqui. A Sandra, que sempre participa de todas as lives, que é a Nutri aqui, né? Vamos esperar um pouquinho, mas obrigada já desde o começo de aceitar o nosso convite. Fico muito feliz pelo convite e espero poder ajudar vocês aí com informações, com dicas, né? Sim, eu acho que tem que ser sempre aquele start, né? Às vezes a pessoa não tem consciência, ou até tem, mas não consegue desenvolver bem. Então eu acho que você vai trazer muita luz hoje. Opa, quero, vamos lá, iluminar é a minha missão, iluminar o caminho para poder tomar melhores decisões. Sim. Cissa, quer aproveitar e falar um pouquinho de você enquanto o pessoal está entrando? E aí depois a gente fala de novo no final, tá? Falo, falo sim, deixa eu pegar aqui um. Claro. Ai, já derrubei coisas. Vamos lá. Meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, que se transformou na minha marca. Então, eu sou psicóloga formada há 12 anos, desde 2007, e desde 2013 eu atendo no consultório. Eu comecei atendendo pacientes com várias questões, e aí depois eu comecei a me aprofundar, falar muito de questões de autoestima, ansiedade, depressão, relacionamentos e sexualidade. Então, meu trabalho está muito voltado para essas questões. É óbvio que eu tenho outros pacientes, mas está voltado para essas questões. Eu faço marketing desde 2014, eu acho que foi isso. Comecei a atender no início lá de 2013, e aí eu conheci o marketing em 2014, e desde então eu faço tudo sozinha. Em 2016, nós lançamos esse livro na Bienal do Livro em São Paulo. Eu mais 5 psicólogas amigas. O meu capítulo fala de autoestima, óbvio, né? Eu tenho também um e-book gratuito que se chama Autoestima e Sucesso. Ai, E eu tenho. vi, eu vou baixar. É, tenho. E tem o e-book Ouse Ser Você, que nós estamos relançando agora. A gente fez uma capa nova, a gente deu uma organizada nele, estamos relançando esse e-book. Então eu falo muito de autoestima e vocês vão falar assim, mas será que autoestima tem a ver com timidez? Tem tudo a ver, tá tudo ali ligadinho. E eu atendo aqui em São Paulo, tenho consultório presencial e online, né, devido à pandemia. Faço palestras também, adoro escrever, tenho um blog que tem muitos textos já, então eu sempre escrevo e faço movimentos aqui no Instagram de ajudar as pessoas a identificar sintomas tanto ansiosos como depressivos e de baixa autoestima. Eu acho que é basicamente isso. Só isso, sem mais. Sensacional. Depois passa pra gente o nome do livro para divulgar. Eu vou também novamente Tá divulgar no certo. finalzinho o seu perfil do Instagram para o pessoal ir lá no naquele que você colocou menuzinho, né? Que dá para baixar o seu e-book, né? E você atende presencial no Tatuapé, que eu vi, né? Isso. Tatuapé e São Miguel. Muito legal. Show de bola. Adorei. Sensacional. E essa questão do marketing, a gente está começando agora, pelo menos eu e a Ju e as outras Nutris que desenvolveram a NutriWork, né? Mas a sua página é super bem assim consolidada, super legal, você é rápida, né? Enquanto eu e a Ju estamos pensando no layout,
Lá vem a Cissa com pá, post live, assim, perfeito. Falei, Ju, eu acho que eu estou na dúvida do que a gente vai escolher, porque nós estávamos num impasse de cores, né? Ela queria de um jeito, queria de outro, não resolvemos. Falei, gostei da Cissa. Ela, eu também gostei da Cissa. Na verdade, eu tenho 2 modelos prontos no Canvas. Então, vai trocando as fotinhos, vai trocando os Instagrams e vai refazendo, né? Então, é muito mais prático. Sim, exatamente. É que a gente está reformulando. Sabe quando você vai toda hora revendo? E aí você nunca acaba de rever, né? Mas é bem isso. Ai, bom, o pessoal já entrou um pouquinho. A Cissa se apresentou aí no começo, né? A gente vai ainda se apresentar novamente no final, que vale muito a pena seguir a página dela, né? E ela me lembra muito aquele meme da Mônica, né? Eu empreendedora, eu marketing, eu financeiro, eu psicóloga. É muito assim. Eu keep. Exatamente isso. Exatamente. Bom, Cissa, começando aí a falar um pouquinho, né, com tudo isso que você trouxe, que tem de carreira já, de experiência em relação a essa questão da timidez, né? Como que você acha que a timidez pode impactar numa carreira? A pessoa não faz, né? Por medo. Então, o tímido, ele tem vergonha de falar em público, ele tem vergonha de reunião, ele começa a gaguejar, ele tem medo de branco, porque na hora vai dar um branco, ele fica tão ansioso, tão nervoso que dá um branco. O tímido, às vezes, ele fica agitado, né? Ele fica o tempo todo preocupado com o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando do que ele está falando. Então, isso impede ele de poder desenvolver um bom trabalho. Infelizmente, eu acho que isso é um gap que a gente tem no nosso nível universitário, das faculdades que promovem profissionais que são liberais, não ensinar marketing, não ensinar financeiro, um pouco de administração. Não é que você tem que fazer uma faculdade de administração, não. Mas de você ter um pouco de conhecimento de você se vender. Então, a timidez, ela atrapalha nesse sentido, né? Você, é mais ou menos assim, você fica muito limitado. Aquela coisa de ficar sentado esperando o paciente chegar no consultório, isso não existe mais. Então, a timidez, ela atrapalha a gente de se desenvolver, de se mover, de fazer ações para que a gente tenha um consultório melhor em todos os sentidos, não só de pacientes, mas que a gente também seja um bom profissional. Né? Porque uma pessoa que ela é tímida demais, ela também tem dificuldades. Às vezes ela olha muito para baixo, é uma pessoa que não encara no olhar nos olhos, é uma pessoa insegura. É uma pessoa que ela tem muitas dificuldades. Então, isso impacta, né? Ela ser, às vezes ela é um bom profissional, mas por ser tão tímida, ela acaba não mostrando esse potencial, ela acaba não usando o potencial dela. Exatamente. Nossa, eu tenho várias coisas que você falou que são, concordo super, né? Eu, na faculdade, eu me formei há 10 anos. E, assim, ficou marcado. Então, porque se eu vou repetir, é porque ficou marcado. Eu ainda não resolvi isso com a minha psico, com a Karina. Mas é porque hoje não me interfere. Mas você sabe que aconteceram duas situações em época de faculdade, né? Eu era muito tímida, eu gaguejava, eu não conseguia falar em público, eu ficava muito nervosa, suava, tinha dor de barriga, não conseguia desenvolver. Por mais que você tenha, você saiba do assunto, parece que aquilo te trava, te dá um branco e não resolve, né? E aí teve um dia que eu levei um papel, né? O tipo papel de quem tem medo, alguma coisa, levei um papel e eu olhava, porque eu anotei os principais pontos e desenvolvia. A professora virou para mim naquele dia. Eu lembro o nome e sobrenome dela, mas eu não vou falar aqui. Ela virou para mim naquele dia e fez assim: se é para começar a ler, é melhor nem ficar. Pode voltar. Aquilo me irritou tanto, tanto, porque primeiro eu nem estava lendo, mas ela já tinha umas questões comigo. Eu falei: filha de uma grande mãe, não sei se eu podia ter falado isso, mas eu falei: sacanagem, sacanagem. Aquilo me arrasou, me arrasou. Só que aí, tudo que me desafia, eu sou aquariana, então não deixo barato, não. Logo depois, assim, 2, 3 meses depois, eu me inscrevi para dar aula para pessoas da mesma idade que eu, mas que eram filhos de presidiários. Falei, eu vou lá, porque era de carreira profissional, sobre desenvolvimento para eles, né? Sobre restaurante, cozinha, para eles terem um ofício depois. E aí, depois disso, olha, eu comecei a desenvolver alguns gatilhos para eu mesma conseguir me desenvolver durante as aulas, né? Então, eu sempre falo, olha, eu vou ficar roxa, verde, laranja, vermelha, mas vocês vão ver que vai passar e tá tudo certo. E desde então eu comecei a dar aula, comecei a dar palestra, comecei a dar curso com a mesma vergonha, né? Então isso me desafia.
Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas noutras, eu vejo colegas de outras áreas também, que é o que você falou, travam. Eu vejo pessoas apáticas às vezes. Ela sabe um baita de um conhecimento, mas ela tá tão apática, tão insegura no atendimento, que não te dá motivação para continuar aquilo, né? Por isso que isso interfere também no, como você falou, na adesão do paciente, né? E também na procura e tudo mais. Exatamente. A pessoa, muitas vezes, ela vai sentir sudorese, ela vai suar frio, ela vai ter respiração, às vezes, ofegante, às vezes vai faltar o ar, né? E o vermelhidão, às vezes, ela, só dela estar vermelha, ninguém está dizendo nada, ninguém falou. Mas a pessoa percebe, é como se sobe um calor e a pessoa percebe que ela está vermelha e ela está fazendo o quê aqui? Ela está processando o julgamento dos outros. Na verdade, os outros não estão julgando o tímido, mas ela está achando Uhum. que as pessoas estão julgando ela. E aí isso dá uma trava, né? A pessoa já fica ali, ela já está insegura. E aí isso faz com que ela fique mais insegura ainda. Sim, exatamente. Aliás, se tiver alguém aqui que queira comentar, perguntar alguma coisa, não esquece de deixar, tá? Mas concordo plenamente. É isso, né? E até para vocês entenderem, quando eu comentei com a Cissa, eu chamei para fazer essa live com a gente, eu falei, Cissa, você podia falar de timidez. Aí ela respondeu, ah, mas então a gente pode falar de autoestima e insegurança. Aí eu falei, mas tem relação? Ela tem muita relação, né? Não tinha caído para mim. E eu acho que não caiu para muita gente, porque eu fiz as enquetes ontem. E aí tem muitos que relataram que tem dificuldade e que tem timidez. Só que 100% colocou que tem uma autoestima que tá bem. Aí eu Então falei, vamos lá, só para. pode falar. Desculpa, eu fico empolgada, eu gosto de falar dessas coisas, então eu fico extremamente empolgada, desculpa. Vamos lá, algumas características ou sintomas da baixa autoestima: sensação de incapacidade, insegurança, dificuldade de dizer não, preocupação com o que os outros vão pensar. Que mais? Deixa eu ver. Não acredita em si mesmo, não acredita que é capaz. Eu falo que a autoestima elevada, que é a minha visão, diante de tudo que eu estudei, é você conjugar todos os dias 3 verbos. Gostar de si mesmo, porque se você não gosta de si mesmo, quem é que vai gostar? Acreditar no seu potencial. Se você não acredita que você sabe fazer aquilo, que você faz aquilo bem, também ninguém vai acreditar, porque você não consegue mostrar aquilo. E respeitar-se. Muitas vezes as pessoas falam uma piadinha a seu respeito e você fica quieto e engole. Você precisa se fazer respeitar e também se respeitar no sentido de dizer sim, querendo dizer sim. Quando você diz sim só para agradar o outro, você não está se respeitando. Então, tem vários sintomas, inclusive a timidez, excesso de timidez, medo de rejeição. É que agora não, são tantos sintomas, eu vivo falando isso que às vezes dá meio que um branco. Então, esses sintomas, a timidez está ligada com a questão da baixa autoestima. Né? Essa coisa de olhar para o chão, uma pessoa que geralmente ela recusa, ela vive recusando convites de palestras, de projetos novos, de parcerias, ela vive dizendo não, porque ela não acredita que ela é capaz. Então, a timidez, ela é sim um sintoma da baixa autoestima. Sim, exatamente isso. E não todo mundo apresenta os mesmos sintomas, né? Mas podem variar e podem variar dos momentos, né? Exatamente, é isso mesmo. E aquela pessoa que tem uma autoestima muito elevada, que fala, eu sou bom, nossa, mas é porque eu sou muito melhor. Isso também pode esconder alguma fragilidade? Exatamente. Muitas vezes, quando você quer reduzir o outro para se sentir bem, né? Você sempre está rebaixando o outro, ou quando você também tem um senso de uma autoconfiança gigantona, mas na hora do vamos ver, não é bem isso. Então, às vezes, está ali escondendo, está meio que, tá, como é que eu posso dizer? Está camuflado, né? Então, pode ser também. Sim. Eu ouvi esses dias de uma outra colega de profissão, mas, né, que eu sigo. Falei, nossa, estranho falar assim, né? Ela fez, eu sou a melhor dessa área. E eu, não tem pra ninguém. E não sei o que. Eu falei, uau, parabéns, né? Há algumas pessoas. Mas qual que é o reconhecimento do público, né? Porque não adianta eu também me intitular melhor e eu não ser de fato a boa profissional. Porque isso, eu sinto muito isso, a dificuldade de receber elogios, tá? Eu não tô com a minha cola de baixa autoestima aqui, dificuldade de receber elogio também.
Por exemplo, quando você é um bom profissional, você vai ter uma lista de clientes que vão falar bem de você e que vão se sentir extremamente bem por você ter feito aquele trabalho com eles. Então tem um reconhecimento. Não adianta eu dizer, vou falar besteira, tá? Que eu sou fodona, mas eu entrego um péssimo serviço. E as pessoas não me reconhecem. Então é diferente, porque você vai ter depoimentos, você vai ter indicações. Às vezes outra pessoa. Já aconteceu o caso de eu indicar paciente para uma outra psicóloga, na verdade não era ele estava levando uma amiga. E ele foi junto com essa amiga. Chegou lá, ele teceu um cobertor de elogios em respeito a mim. Então, e eu não falei nada, só indiquei, falei, vai lá na fulana que ela pode te ajudar. E a fulana me ligou depois, olha, ele falou muito bem de você, que o tratamento com você foi muito legal, que eu não sei o quê. Então, não adianta eu achar que eu sou a boazona se não tem o reconhecimento dos clientes, dos pacientes e tudo mais, né? Isso aí também é uma falsa ilusão. Às vezes eu tô achando que eu sou poderosa e eu tenho um monte de coisa para desenvolver na minha vida pessoal e profissional. É verdade. É verdade. Cissa, algumas pessoas já até mandaram algumas mensagens aqui. A Ju colocou, nossa, quando comecei também no estágio, meu Deus, faltava morrer. É muito comum, né? E é como você falou, É bem comum. a faculdade ela não te incentiva a você administrar melhor isso, fazer uma oratória, se apresentar, perder a vergonha, porque ela te intimida. E fora essa questão toda de marketing financeiro, que eles estão um pouco se lixando se você vai sair independente, porque eles te planejam para um CLT, né? É bem isso que você falou. E aí tem uma outra coisa. Eu também atendo pacientes que são quintoanistas, né, de psicologia, que eles vão começar a atender lá na clínica escola. E é muito legal porque, assim, você falou agora dos estágios. A gente tem uma sensação de que eu tenho que chegar lá arrasando. Mas, gente, eu sou estagiária, eu estou aprendendo, eu tenho que errar muito para aprender. Então, a gente também tem uma autocobrança muito grande, um perfeccionismo, que também é uma característica da baixa autoestima. Então, eu sinto uma ansiedade muito grande nos alunos de querer já chegar lá arrasando, vou atender, Não, você está aprendendo. Né? Não tem que ser, eu não gosto muito do verbo tem que, mas não tem que ser perfeito. Você é estagiário, então reduz aí a ansiedade, menos. Né? Vai escutando, vai fazendo o que pode. Você vai lembrar de um monte de coisa que você esqueceu de fazer, não tem problema. Na próxima consulta você faz. Então, a gente também tem muito uma autocobrança como profissionais, eu imagino. A gente não vai começar do zero já arrasando. Eu sempre falo assim, eu não lembro qual que é a data, mas hoje eu vi na latinha da Coca-Cola, eu acho que era 1800 e alguma coisa, eu adoro isso. Tem muitos anos que nasceu a Coca-Cola, né? Quantos anos ela tem? Olha aí a bagagem de experiência. E aí você começou a atender ontem, desde 2020, você já acha que você tem que ser o profissional? Não, gente, vamos aprender, vamos treinar, vamos ganhar habilidade, vamos errar bastante, porque se a gente não erra, a gente não tem como acertar as arestas. Então precisa errar. Não é que você vai sair errando na torta direito, não é isso. Mas a gente aprende com os erros. Se ninguém sinaliza que eu estou errando, eu vou continuar fazendo achando que eu estou abafando. Só que não, né? Então, é muito importante pensar nisso. A gente tem uma autocobrança muito ruim. Isso não faz bem pra gente. Sim. E você sabe que eu e a Ju, que foi a que falou do estágio, que somos ADPMs aqui, a gente fez um post falando de uma frase muito conhecida, né? Que feito é melhor que perfeito. Eu acho que em outros tempos, eu preferia o perfeito. Mas acho que aos poucos a gente aprende que você tem que se jogar, porque é realmente as melhores coisas que saíram da minha vida profissional e pessoal foi quando eu improvisei. Do tipo, é pra agora? Vamos desenvolver, vamos já. E aí a coisa foi desenrolando, os encontros da NutriWork, tudo que veio da NutriWork foi sempre assim. Tentamos planejar, nunca saiu como a gente esperava, mas aconteceu. Né? E eu acho que é muito isso quem tá... Fluiu, né? Exatamente. Fluiu. E eu acho que isso é muito válido para quem está assistindo e que tem medo de atender, de fazer aquele primeiro contato com o paciente. O que eu vejo nos grupos, às vezes a pessoa fala assim, eu vou atender um paciente diabético, hipertenso, colesterol, o que eu faço? Calma. Eu sou do tipo, espera atender. Porque... Escuta, eu falo, escuta, essa pessoa tá agoniada, eu vou falar besteira, gente, ela quer vomitar. Deixa essa pessoa falar tudo que ela tem para falar, escuta, e não fica escutando pensando na resposta que eu vou dar. Escuta, isso já é uma dica que estava lá na minha listinha de dicas. Então, escuta o que o outro está dizendo,
respira devagar, se acalma, porque ele não quer soluções mágicas, ele só quer ser ouvido. É muito isso. Ele quer um colo, ele quer um ombro, né? É isso. Exatamente. E parar com essa sensação de que eu não sei, né? Porque quando você se compara com uma pessoa de 10 anos, 15, 20 anos de experiência, não, lógico que vai ter, mas é porque ela teve algum momento o primeiro dia, né? Outra característica da baixa autoestima. Fazer comparações que eu falo que são injustas, comparações que eu falo que é nada a ver. Por exemplo, eu comparo uma banana com uma maçã, uma banana com uma laranja. Não é real, é uma comparação. A gente geralmente faz isso. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, tá? Mas qual que é a história de vida do fulano? Qual que é a tua? Quais foram as renúncias que ele fez e quais que são as suas? Não dá para a gente se comparar. Então, essas comparações que eu falo que são bem injustas, elas também são características da baixa autoestima e elas também interferem em quem é tímido, porque a pessoa ela sempre acha que ela é menos, que ela nunca vai conseguir algo melhor. Sim, exatamente. E eu acho que nesse sentido o Instagram acaba até prejudicando, sabia? Porque Como assim? você vê muitas profissionais, não sei se na psicologia tem tantos assim, acredito que sim, mas na nutrição nós temos muitas nutricionistas com um público assim imenso, né? Eu mesma sou uma que eu quase não sigo, porque no início, quando eu entrei sem nenhuma intenção, você começa a comparar, você fala assim, ah, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que sair desse jeito. Então você começa a achar que o seu talvez não seja tão bom. Aí o que eu fiz? Falei, não, mas isso não é um pensamento, não. Tirei tudo, né? Porque justamente a nossa realidade, nosso público, a forma como a gente se formou, as lutas, as conquistas foram totalmente diferentes, né? E eu acho que deve ter muita gente aqui que segue muita Nutri bombada, mas que deve ter as mesmas questões. E aí a dica é parar de seguir. Então, Parar de seguir e terapeuta. fazer o seu trabalho, até porque o Instagram ele acaba achando que o teu público é nutricionista e não pessoas, eu vou falar normais, tá? Eu sigo alguns psicólogos, óbvio, mas não a grande maioria e eu tô começando a parar de seguir um pouco alguns que eu não tenho tanta intimidade, porque é um número aí do Instagram. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até combinar depois uma live, um pouquinho de marketing, que é uma coisa que eu gosto também. Sim, Sou suspeita para falar. mas é verdade. Mas é isso. Ele entende que você está seguindo o Nutri e vai atrair Nutri. É bem isso mesmo. Aqui a Jasmine colocou. Fala acelerado e mal consigo respirar. Então, qual que é a grande dica aí? É dar uma respiradinha. Um minutinho. E aí eu gaguejo, eu tenho a língua presa e eu falo rápido também. Às vezes as palavras não saem, às vezes os pacientes completam. E quando eu vou fazer palestra, eu sempre falo para as pessoas, porque isso já reduz a minha ansiedade e já dá um pé na timidez. Eu fui muito tímida. Quem vê não pensa, né? Mas eu fui. E aí eu já chego falando, gente, se eu falar muito rápido, fala para eu parar e eu vou voltar, porque às vezes eu dou uma desembestada e vai embora. Se eu enrolar a palavra completa, porque às vezes a palavra não sai, e às vezes, de fato, não sai mesmo. Já fiz fono também. E quando eu aviso isso no início da palestra, pronto. Aquele estresse, se acontecer, a gente dá risada juntos e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, isso ajuda muito. E é uma técnica também. Você já aponta o seu erro, ou a tua falha, ou a sua limitação. Isso também é uma característica da baixa autoestima, ter dificuldade de reconhecer a sua limitação. E aí eu tenho duas opções, ou eu vou trabalhar essa limitação, ou eu vou entender que eu tenho essa dificuldade e eu não vou lutar contra ela. Então, eu já fiz fono, eu tenho dificuldade com L. Então, eu não conseguia falar antes palavras tipo calorias, ainda enrola, não é perfeito. Mas antes eu não conseguia nem falar, antes da fono. E eu entendo que essa é a minha limitação. E eu já escancaro, gente, eu tenho essa dificuldade, falei rápido, pede para eu voltar e eu vou voltar. Então, isso já dá uma aliviada na Exatamente. timidez, na ansiedade. Então Exatamente. você não precisa ser perfeito, você é normal, humano como qualquer outra pessoa. Exatamente. Era uma técnica que eu usava sem saber que era uma técnica. Porque como eu sou muito clara, fica estampado na minha cara, né? Qualquer coisa, então não tem jeito. A Sandra, no aqui, ela colocou, ai meu Deus, tudo isso eu. Estou me vendo. O que mais? Sou eu até hoje. Todas as frases dela. Sandra, ó, segue a Cissa. De repente, marca uma avaliação com ela. Eu acho que pode ser bem interessante aí, hein? A Natasha Lino acabou de entrar.
O Paulo colocou, um exercício que pratico antes de falar em público é colocar uma caneta atravessada na boca e tentar conversar dessa forma na frente do espelho. Outra coisa, sempre manter o contato visual. Exato, é muito bom. Na verdade, eu gosto de usar a caneta na mão. Eu uso geralmente o pointer, que é o pointer. Isso aqui não é, tá? É uma caneta. Eu uso geralmente o pointer, que é de passar o PowerPoint. Então, ele me ajuda muito. Então, ter uma caneta na mão, porque é algo que você consegue. A mão, você dá uma conta nela, é como se você estivesse ocupando o teu espaço, né? Você não tá tão. É assim, o tímido, ele não sabe onde enfiar a mão. Aonde eu coloco a mão? E eu já me vi nessa situação muitas vezes. Se você não tem bolso para esconder a mão, você fica meio que perdido. Então, quando você segura uma caneta ou um pointer, ajuda muito você a manter eu vou falar aqui um espaço. Então, isso também é uma dica. Outra dica é você treinar. Se você treinar o que você vai dizer na palestra, geralmente as pessoas ficam muito mais tímidas quando vão falar em público. Se você treina o que você vai dizer, e aí é treinar para você, eu geralmente falo no seu quarto, grava a sua voz, fica escutando a sua voz. No dia você vai respirar, vai fazer um exercício de respiração, vai fazer um relaxamento, você vai chegar antes, você vai fazer xixi, vai tomar uma água, você vai dar uma organizada. Isso vai fazer você se ambientar. Então, esta técnica também ajuda muito. Em relação aos pacientes, hoje eu desenvolvi como que eu posso dizer? Um protocolo meu, isso é meu. Eu tenho a minha primeira sessão, é uma sessão que eu faço, uma sessão toda organizada para eu falar tudo que é importante, para fazer o contrato com o paciente, para eu explicar a minha abordagem, para eu explicar os principais sintomas, que geralmente é ansiedade. Eu dou vários exemplos de ansiedade, eu conto algumas histórias, eu gosto muito de contar histórias. Então, assim, eu tenho todo esse script já na minha cabeça. De tanto fazer isso, isso já está muito orgânico para mim. Então, a primeira sessão é muito tranquila, porque ela já está organizada. Então, para mim, isso funciona muito. É óbvio que a gente talvez vai ter paciente, já aconteceu de paciente chegar desabafando e eu falar, ó, tá bom, semana que vem eu me apresento para você, tá bom? A gente faz uma outra sessão, porque a pessoa queria falar. Uhum. Então, você manter uma organização de ideias também te ajuda. Né? Eu uso muito mapas mentais, eu não sei se vocês conhecem Não, não. mapas mentais. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas você coloca no meio uma palavra, por exemplo, férias. E aí você vai fazendo raminhos. O que, que é? Onde você quer passar férias? Praia. Se for praia, você vai usar biquíni. Se for praia, é no Brasil? Aonde que é? E aí você começa a fazer várias ramificações. E aí você consegue organizar as ideias com palavras. Então, Uhum. também ajuda bastante. Como é que eu falo? É um recurso que eu utilizo para fazer lives. Então, eu geralmente organizo a live no entorno do papel e são palavras-chave que vão me lembrar de coisas que eu tenho que falar. Então, a minha colinha está aqui na minha frente. Eu também não escondo isso. Eu sempre falo, gente, estou com a minha colinha aqui. Então, a cola está aqui. Isso me ajuda muito porque me dá uma segurança. Treinar o tema também me dá uma segurança, porque eu sei o que eu vou dizer. Sim, exatamente. Exatamente, concordo. E aí a gente se sente mais seguro, né? Com certeza, em apresentar. E de repente você se sente até menos, se é uma questão da autoestima, menos avaliado, porque você está sabendo o que está falando, né? Uhum. E o tímido também, ele muitas vezes ele imagina que sempre vai acontecer algo ruim. Isso vai gerando uma aflição muito grande e aí ele fica bloqueado, ele fica lá paralisado, né? Então ele sempre está aqui maquinando coisas que sempre no lado negativo, sempre que não vai dar certo, que as pessoas vão rir, que as pessoas não vão gostar do que ele vai falar. Então o tímido ele vai ficar muito nessa postura do julgamento alheio. Sim, é verdade. É verdade. A Jasmine até colocou aqui. Tentei falar mais pausado, mas não gostei no vídeo. Vou tentar respirar. Acho que é isso mesmo, né? A respiração funciona bastante. Tem mais perguntas? Tem. Alguma técnica para encarar a câmera, ter mais desenvoltura em vídeos? Sim, você vai começar a gravar vários vídeos, vai assistir, vai olhar o que ficou legal, tem que olhar o que ficou legal, não adianta olhar só o que ficou ruim, e você não precisa postar. Então, esse é o meu início com o vídeo. Eu gravava vários vídeos, assistia até o final e deletava. Gravava várias vezes, liga a câmera e vai falando. Olha, tem que olhar lá no visorzinho, né, na câmerazinha do celular ou da câmera mesmo,
E você vai falando algo que você gosta. Quanto mais você falar coisas que você tem mais. Isso aqui, gente, não é dinheiro, tá? É sensibilidade, é percepção. Então, quanto mais você falar coisas que você gosta, que você tem mais facilidade, é mais fácil. Então, olha para a câmera e vai falando. Grava, assiste, vê o que você pode melhorar. Às vezes você pode mandar para alguém que você tem mais confiança e pedir também uma opinião. Eu já fiz isso. E aí você vai mudando. Até que chega uma hora que você posta. A gente sempre vai ser crítico, tá? A gente sempre vai ter um olhar de achar o que tá errado, o que tá ruim. Mas às vezes aquele vídeo que você fez de 1 minuto, alguém assistiu e é aquele vídeo que vai fazer a vida daquela pessoa diferente. Não tô dizendo nem que ela vai te procurar, mas alguma coisa vai mudar na vida daquela pessoa. E aí você fica pensando, já pensou se eu não tivesse postado? Exatamente. E eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que te relata, mas já aconteceu de eu gravar o vídeo ou falar assim, não, tem coisas a melhorar, mas postei, ou coloquei no grupo virtual que eu tenho lá de quarentena. Eu assisti depois de uma semana, eu falei, nossa, mas que ficou bom mesmo. Falei, eu criei tanta coisa, pensei, não, tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, tem que ter isso, aquele outro, tem que ter ring light. Falei, não, mas ficou bom, ficou legal, assim, eu acho que posso melhorar, mas ficou bom. E eu precisei de uma semana para entender isso, mas foi legal esse intervalo que eu dei também. É importante ter esse contato, né? De você também se acostumando com a tua voz, com a tua imagem no vídeo. É óbvio que tem coisas que favorecem. Por exemplo, se você é muito crítico, vai ficar difícil. E aí você tende a diminuir essa crítica. Por exemplo, se você é muito crítica com o teu rosto, por algum motivo, por mancha, eu tenho melasma. Se você é muito crítico, então tenta se maquiar. Ou tenta disfarçar esta mancha, porque você vai olhar direto para o lugar, você vai ficar, né, empacado com aquilo. Então tenta reduzir também as críticas. E faça. Faz e faz mesmo do jeito que tá. Vai do jeito que dá. Sim, é verdade. E atualmente acho que o que a gente mais tem que levantar é essa bandeira, né? De você ir, independente de ser de um jeito, ser do outro, aceitar as diferenças, e é isso que alguém vai, com certeza, se ver na pessoa, né? Exatamente. E assim, esses dias o Facebook me mandou alguns lembretes de 2013, que foi quando eu comecei, nem sabia de marketing, nem sabia de nada, eram uns posts nada a ver. E aí o Facebook me lembrou desses posts, e a primeira coisa que eu lembrei eu teria me arrependido se eu não tivesse começado em 2013. Eu estaria muito triste no meu antigo trabalho, fazendo o que eu fazia, embora eu gostava do que eu fazia, mas já tinha dado a minha cota ali, já tinha dado meu limite. E eu teria me arrependido muito se eu não tivesse começado em 2013. Do jeito que dava, com o que eu tinha, sem conhecimento nenhum. Simplesmente se joga, se arrisca. Sim. Muito legal isso. Nossa, e você foi muito antes, assim, teve a pegada muito rápida. Uau, muito legal. O Paulo mandou contato visual com os interlocutores para nunca olhar para o vazio e assim não perder a conexão que consegui criar. Verdade, né? Olho no olho, inclusive, Exatamente. intimida alguns, né? Quando o paciente ele tem muita dificuldade, o ideal é você olhar aqui nesse centro aqui. Você olha nesse terceiro olho que dizem, sei lá eu. Então, para você não encarar tanto até o paciente acostumar. Mas é importante sim olhar no olho. É importante desafiar a timidez. Se você não enfrentar, não acontece. Então, eu gosto de falar isso aqui. Eu vou dar esse exemplo que eu adoro. Então, imagine que você é muito tímido. E a timidez, ela está ligada ao medo e a falta de confiança. Então, o medo está aqui, a timidez está aqui em cima e a confiança está aqui embaixo. Quanto mais você enfrentar o teu medo, quanto mais você enfrentar a timidez, a confiança em si mesmo vai subindo e você vai perceber que o medo é um bichinho que cabe na palma da mão. Então, você precisa desafiar a timidez. Talvez você não vai conseguir fazer uma palestra de 1 hora, faz uma palestra de 15 minutos. Começa a fazer para você no teu quarto e começa a apresentar essa palestra, mesmo que seja de 15 minutos, para que você vá tendo essa sensibilidade. A gente não vai começar, eu sempre falo, a gente não vai começar no 100, a gente vai começar no 1, Uhum. depois no 2, quando eu me sentir tranquila, eu vou pro 3. Então, é sempre isso, desafio. E esteja relaxado, você precisa entender. Se você tiver muito tenso, não vai rolar. Então, relaxar é manter a calma, respirar, tá tudo certo, eu estudei, eu sei o que eu vou falar. E se eu esquecer alguma coisa, tá tudo bem. Exatamente. Bem legal.
A Sandra, ela mandou, por que que quando eu tento falar, mas não consigo e vem zero assunto na minha cabeça? Um bloqueio, Porque será? você está muito nervosa, está muito ansiosa, e aí vem um bloqueio. E aí fale de outra coisa. Talvez se você tiver um roteiro, ajuda muito. Por exemplo, quando eu faço palestra que não tem o data show, eu geralmente levo os slides no celular. E eu falo para as pessoas, gente, eu preciso de um guia e eu vou aqui dando uma olhadinha no celular para eu poder me guiar, porque eu não consigo decorar uma palestra de tudo que eu tenho que falar na ordem. Assim, eu não sou boa de decorar, tá? Não é o meu foco. Então eu falo para as pessoas, gente, a palestra está aqui e eu vou falar as coisas e eu não vou ficar olhando, eu não vou ficar lendo, mas eu tenho um guia no celular. Ou usar a mão, já ensinei muito isso para paciente. Ah, esqueci de. Às vezes vai ter uma reunião com o chefe e esquece de perguntar as coisas importantes. Anote aqui nos dedinhos da mão as coisas importantes, pequenas palavras, para que você lembre na hora, né? Então, ajuda bastante. Concordo, é verdade. Palavras-chave, né, que vão ajudar. Deixa eu ver aqui, aí mais pessoas entraram. Aí o Paulo colocou, só vai e vai com medo mesmo, né? Senão ele não some. Exatamente. E uma coisa que ajuda bastante o tímido, ele ter repertório. O que é ter repertório? Assistir séries, assistir vídeos, documentários. Mesmo que você não goste, eu não sou muito fã de séries, mas às vezes eu assisto algumas, até porque os pacientes trazem muito. Mas por quê? Eu tenho assunto, eu gosto muito de mensagens, de reflexões. Então, vira e mexe, estou contando e eu crio até as próprias minhas no consultório. Então, se você tem assunto, se você esqueceu o que você ia falar, na hora você lembra de alguma história, de alguma coisa que encaixa ali. Né? Por exemplo, tem alguém falando muito de uma série, e aí você fica tímido porque você não faz ideia do que é aquela série. Vai assistir, pergunte para outras pessoas daquela série para que você tenha conteúdo para falar com outro. Então, isso ajuda muito o tímido. Ter repertório. Ler notícias na UOL, no BOL, no WIG, sei lá, em outros canais, na Folha. Ler, não é que você tem que ser o jornaleiro, não. Mas pelo menos você saber o que mais ou menos está acontecendo. Porque se alguém fizer algum comentário, você vai saber. Você tem algo para dizer, se concorda, se não concorda, se gosta. Então, isso ajuda muito o tímido. Ter repertório, ter histórias para contar, dar risada de si mesmo, sabe? Tem histórias que falam assim, nossa, não estou lembrando agora, mas teve alguma história engraçada com as minhas amigas e sempre me lembram desse fato. Né? E aí tenha histórias engraçadas, ria de si mesmo, né? Tenha momentos divertidos, que às vezes foi uma tragédia, porque são histórias, são momentos que você viveu. Muitas vezes o tímido ele fica empacado, ele não vive, ele deixa de fazer as coisas, ele deixa de ter oportunidades, porque ele tem muita timidez. E aí, quanto mais ele tá ali agarrado à timidez, mais a vida não anda. Ele precisa enfrentar a timidez. Sim, Aos poucos. Doses exatamente. homeopáticas. Exatamente. E eu vejo até essa pergunta por dois pontos. Por exemplo, se ela sente que ela não está conseguindo passar o que ela quer, é porque de repente ela não está falando daquele assunto que ela domina, né? Em compensação, Também. por outro lado, de repente há a possibilidade de acontecer de ficar muito fechada no mundo só e não expandir. Que eu acho que é um dos erros que a gente faz em alguns momentos profissionais, mas que depois você percebe que está perdendo muito. Que é, por exemplo, só fazer cursos voltados à nutrição. E aí você não faz um curso voltado a atendimento holístico, outras formas de abordagem, né? Que você vai crescendo o seu olhar, ir realmente além, né, do tradicional, do esperado, né? Ler outros livros. Tem muitos livros de psicologia. As pessoas têm aqui no Brasil, infelizmente, uma crença muito ruim em livros de autoajuda. Eu sou fã, tá? Eu gosto, então eu assumo. Se alguém ficar bravo, não brigue comigo. Eu gosto de livros de autoajuda, até porque eu descobri que nos Estados Unidos, para se fazer um livro de autoajuda, você tem que ter gabarito. Não é qualquer Zé Ruela que faz um livro de autoajuda, tá? E por que eles não funcionam? Porque tem uma técnica lá que a pessoa seguiu, um caminho. Se você só ler o livro, não vai acontecer mágica na tua vida. Você precisa seguir um caminho muito parecido para que algo mude, tá? Eu leio muito livros variados, não é só de psicologia. E muitas vezes esses livros, eles têm histórias científicas. Essas histórias científicas, dados científicos, eu levo lá para o consultório, eu conto para os pacientes. Várias histórias de livro que eu li que não necessariamente são de psicologia, às vezes são de comportamento, desenvolvimento, de outras coisas, tem histórias interessantes para contar.
E aí essas histórias fazem com que eu levo isso para o consultório e fazem que eu tenha repertório também. Às vezes eu conto um exemplo, o paciente ele acha que vai ser impossível superar aquela dificuldade dele. E eu conto um exemplo, olha, mas fizeram uma prova científica que isso é possível. Olha, tal pessoa superou isso. Ué, se as outras pessoas estão superando, então quer dizer que eu também posso tentar, eu também posso conseguir. Então, ler outros livros, ler revistas, falar com outros profissionais. Dizem que psicólogo é muito egoísta, que não se ajuda. Eu não concordo com isso, sou uma pessoa que compartilha bastante, mas essa coisa de estar unido, eu não vejo concorrentes, eu vejo que tem paciente para todo mundo, tem cliente para todo mundo, e se eu sei de uma informação que me ajudou e pode te ajudar, por que não compartilhar? Todo mundo ganha, né? E geralmente quem ganha mais é o paciente que vai ser melhor assessorado. Então, assim, estar em contato com outros colegas, compartilhar, perguntar, não tenha vergonha de perguntar. Eu não sei isso. Às vezes parece uma coisa tão boba para mim e para você fala, nossa, que coisa boba, você não sabe? Pois é, eu não sabia. Então, isso é muito interessante, de você aprender a perguntar, a tirar as suas dúvidas e se ajudar também nesse sentido. Sim. Isso também reduz a timidez e vai te dando mais segurança e confiança. Concordo. E a Nutriwork surgiu desse ponto, de não ter apoio, às vezes a categoria se ver como concorrente e precisar se desenvolver. Então a gente acabou reconhecendo outras pessoas com as mesmas questões, né? Porque justamente você não está ali para brigar pelo paciente, ele vai de acordo com a linha dele. Né? Assim como na psicologia vocês têm as linhas, na nutrição também cada um tem uma abordagem, cada um tem um jeito, métodos nem tanto, porque a gente acaba tendo alguns guias, mas tem diferenças. Então, não adianta, né? Você pode correr, você pode brigar, você pode lutar. É o paciente que escolhe, né? Não tem porquê. E quantas vezes, né, aconteceu do paciente vir comigo, aí ele falou assim, sumiu, passou com outro, depois ele voltou. Ele fez assim, tentei com outro, Nath, mas é com você que me desenvolvo melhor, que eu consigo ver, que eu consigo, abraço. Eu achei que eu estava indo muito lento, né? Porque às vezes eles não entendem a velocidade própria, né? E você fala, explica, mas ele às vezes quer pagar para ver. Ele vai no outro, ele vê, e se ele se identificou, ele volta. Se ele não se identificou, tudo bem, igual eu falo, o importante é a pessoa conseguir se encontrar, seja com você ou com o outro. E você respeitar isso também, eu acho que é muito interessante, porque ninguém é para sempre, né? E a gente não é insubstituível. E às vezes ele gosta mais de um do que de outro e tá tudo bem. Não quer dizer que você é pior, que você foi Sim, rejeitado, não é isso. Empatia, vínculo, na psicologia a gente chama de vínculo, né? Ele teve mais vínculo com um do que com o outro e tá tudo bem, gente, tá tudo certo. exatamente. O Paulo aqui, que está todo na ativa, ele mandou. No meu treinamento para a apresentação da NutriWork, que ele fez com a gente ano passado, ele fez uma imersão, Cissa, maravilhosa. Foram acho que mais de 4 ou 6 Uau! horas, se eu não me engano. Foram 6, né, Paulo? Que inclusive eu tava de pé engessado, lá o pezinho para cima, saiu em todas as fotos. E foi uma imersão em marketing digital. E aí ele colocou aqui que ano passado ele foi proibido de pegar o notebook e no improviso, ele e o Bruno, que eram colegas, viravam e para pararmos, eles um brincavam com o outro, para descontrair. Eu acho que isso também acaba sendo uma estratégia, né? Você tira o foco. Exatamente. É importante você criar estratégias, criar ferramentas, sabendo que você tem algumas dificuldades. Isso ajuda bastante. E aí você vai superando. Quando você olha para trás, você fala, nossa, ué, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Então é importante a gente pensar, não é que existe uma regra. Às vezes uma ferramenta para você não dá certo para outra pessoa. Então cada um vai se adaptando, vai vendo o que é melhor para enfrentar e para superar a timidez. Exatamente. Nossa, a gente já pode pular várias perguntas que a gente tinha elaborado, porque né, algumas já foram respondidas. Por conta do tempo, acho que a gente vai ter que focar em qual é o momento para procurar ajuda. Quando que essa questão da baixa autoestima ou então da timidez está prejudicando? Quais são as coisas que a pessoa pode observar? Quando ela tem prejuízos na vida dela, quando ela deixa de aceitar oportunidades, quando ela se vê muito distante, está passando o tempo e ela não está conseguindo evoluir. Então ela está deixando ela está vendo todo mundo fazer um segmento e ela está lá, né? Zero paciência, eu vou dizer assim.
Então ela precisa pensar o quanto a timidez está bloqueando a vida dela, o quanto a timidez está fazendo prejuízo, quantas vezes ela fica sem dormir, porque ela foi convidada para fazer alguma coisa e ela não quer, e ela não consegue nem dizer não. Né? Ela tem dificuldade, até para recusar ela tem dificuldade. Então, quando você percebe que a timidez está prejudicando a tua vida, está te prejudicando relacionamentos, você gostaria muito de viajar com a turma, mas você morre de vergonha, você é muito tímido, não vai, e aí não é a primeira vez que você recusa, é a 10ª. Então, quando você começa tendo muitos prejuízos, aí precisa buscar ajuda, sim. Ótimo. Dicas para lidar com o público, você já acabou falando várias, né? Tem mais alguma que você gostaria aí de passar? Expor, treinar. Eu sempre falo que tem uma filosofia, agora eu não vou saber de quem que é, mas é um estudo científico também. 10.000 horas. Quando você faz algo por 10.000 horas, você é bom naquilo. Você se torna exímio, né? E aí, treinar. Treinar, treinar, treinar. Então vai falar na parede, vai falar para o teu quarto, fala para algum amigo, fala para o namorado, fala para o marido, fala para os filhos, começa a fazer. Começa a se expor. Então, se exponha. Então, quando você faz uma coisa muitas vezes você acaba tendo pé nas costas. O exemplo que eu gosto de dar é de direção. Quando você tira a sua carta lá provisória, você não pega o teu carro e vai descer o litoral. Ou você não vai pegar a Regis Bittencourt e vai para Curitiba, se eu não me engano é essa. Por quê? Você não tem prática, você não tem experiência. Você sente muitos sintomas de insegurança, ansiedade. Qual que é a dica? Você fazer uma hierarquia. Então hoje eu vou pegar o carro, vou sentir todos esses sintomas de insegurança e tudo mais, mas eu vou dar uma volta. Amanhã eu vou sentir esse sintoma, só que um pouco menos. Eu vou continuar dando uma volta. Quando eu der uma volta e não sentir mais os sintomas, aí eu vou dar 2. E aí eu vou sentir de novo os sintomas, eu vou me sentir mal. E aí eu vou forçando. Vai chegar uma hora que eu vou dar várias voltas e falar assim, nossa, cadê a timidez? Cadê o medo? Cadê a ansiedade? Sumiu. E aí eu tô bem naquilo, né? Então eu tô mais preparado. Eu ainda fico trêmula no início das palestras. Isso é. E aí eu sempre falo que se não tivesse friozinho na barriga, esse frisson, não tem prazer. Né? Isso é o que dá, isso que é o sabor da coisa. Então, assim, eu ainda no início de algumas palestras, eu me dei uma palestra que tinha quase 100 pessoas, acho que foi ano passado, e eu começo tranquila e dá umas tremedeiras, dá um friozinho na barriga, e quando termina a palestra eu nem lembro mais daquela tremedeira. Então, se você não tem esse friozinho, esse frisson, tem algo errado. Então, é normal você se sentir ansioso. Quando você, não sei se vocês já fizeram alguma apresentação em palco, em teatro, alguma coisa nesse sentido, dá um frio. Isso é legal, isso é importante. Você está vivo, você está com as emoções afloradas, né? Então, outra dica é fazer teatro. Eu não sou muito fã, mas fazer teatro também ajuda bastante a você se desenvolver. Eu não sou fã porque eu não gosto de decorar, não tenho facilidade para decoreba de falas, mas isso ajuda também. Então, é importante ter essa tremedeirinha, esse frisson, a boca meio que seca. Né? Levem água, sempre tem uma garrafinha de água, também ajuda bastante. Então, isso é muito interessante. Treinar, treinar e treinar. Não tem outra fórmula, tá? Não existe outra fórmula mágica. É essa a mágica. Concordo plenamente, é verdade. Eu treinava com a minha cachorra. Aí a última coisa seria dicas, estratégias ou ferramentas, né, para as redes sociais de desenvolvimento mesmo. Fazer lives na caruda. É claro que você vai estudar. Eu geralmente estudo, né? Eu geralmente faço esse mapa mental. Se vocês quiserem pesquisar lá no Google, é o Tony. Devo ter aqui, ó. É um livro bem pequenininho. Ai, tinha um desenho, ó. Esse livro aqui eu gosto de ler, vocês já perceberam, né? Eu gosto bastante de ler. Faça um mapa mental. É mais ou menos isso, ó. Vê se dá para ver aí. Dá sim. Você vai fazendo ramificações. Então, faça um mapa mental do que você quer falar. Treine, fale aquilo pelos cotovelos e faça uma live. Né? Gente, isso dá certo. Eu tenho uma paciente que ela fez uma live, foi a primeira live dela, e a gente treinou. Ela fez a live para mim. Eu fui questionando, eu falei, ó, eu sou aqui a dona da live. Legal. E ela fez todo um mapa mental, ela se organizou. E a live foi muito legal, eu fiquei muito orgulhosa dela, né, de ter feito a live. Então faça a live, não precisa ser uma live de 1 hora, pode ser 15 minutos.
Pode ser 5 minutos. Oi, gente, estou aqui para falar com vocês X. Vim falar uma frase para a gente refletir. Vim falar uma reflexão. Não sei se vocês usam muito reflexões em nutrição. Então, faça pequenas coisas. Né? E faça live. Live é vida. Story. Story também é vida, gente. Story, você pode dar uma dica. Geralmente, o que eles dizem que deve ser feito em story? Story é o nosso dia a dia, mais uma dica, é o que você está fazendo no dia. Eu tenho muita dificuldade de seguir exatamente essas regras. Mas vira e mexe, eu estou entrando no story para falar alguma dica. Muitas vezes são coisas que aconteceu no meu dia. Então, às vezes o paciente falou alguma coisa, olha, isso aqui dá um story, eu vou lá e vou dar essa dica. Porque se ele estava com essa dúvida, certamente outras pessoas estavam. E aí o story é 15 segundos. É verdade. E gera Né? muita É identificação. pequeno. É pequeno. Então, assim, não é, se você fala assim, nossa, eu tenho medo de falar uma hora. Não tem problema, não vou ter assunto. Tem assunto. Por incrível que pareça, tem. Então, se você falar coisas que você domina, a dica também é essa. Essa dica eu não tinha pensado aqui. Eu tinha pensado no outro livro que eu vou falar. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acho que é isso se eu não troquei o nome. Ou como influenciar pessoas e fazer amigos. Uhum. Então, leiam esse livro. Esse livro é fantástico. Inclusive, tem audiobook lá no YouTube. Dá para assistir, dá para ouvir. Agora eu esqueci o livro que eu ia falar. Que legal. Esqueci, deu branco. Eu fui falar do como fazer amigos e influenciar pessoas. A gente estava falando nos stories, de trazer o assunto que domina. Ah, lembrei. Eu comecei a estudar autoestima porque eu tinha uma paciente, isso foi coisas do consultório, não foi por acaso, a autoestima me escolheu. Porque tinha uma paciente que ela era linda, inteligente, uma excelente profissional, mas ela não se reconhecia. Ela ganhava prêmios e como se fosse nada. Eu ficava encucada com aquilo. Gente, o que tem de errado aí? Vamos buscar. E aí eu descobri que era baixa autoestima. E aí eu comecei a estudar baixa autoestima. E aí eu li 200 milhões de livros de autoestima. Essa é a regra, você tem que ler pelo menos 5 livros do tema que você quer seguir, que todo mundo chama de nicho, não é que você só vai falar disso. Eu atendo outros casos, mas eu falo com segurança hoje de autoestima, porque eu já li muito. E aí qualquer livro, é livros técnicos, é livros de autoajuda, qualquer livro do tema. O ideal é você ler pelo menos 5 livros, e às vezes eu leio de novo. Tá? Às vezes eu leio 2, 3 vezes o mesmo livro. Isso, gente, dá bagagem para você ter segurança e falar de algo interessante. Essa é a dica de ouro. Você estudar o tema e você falar na fila do banco e você falar não sei aonde. Agora a gente não tem fila do banco por conta da pandemia. Mas é sério, eu tenho um problema gravíssimo. Quando as pessoas começam a me perguntar ou falar alguma coisa e vem o assunto autoestima, pronto, eu me empolgo. É algo que é muito natural hoje, porque é o que eu vivo, é o que eu falo, é o que eu sou. Então, assim, fica orgânico. Então, vocês precisam estudar. Às vezes é chato? Nem todo mundo gosta de ler, mas não tem outro caminho. Então, essa é a grande dica. Escolha um tema e estude isso loucamente. Você vai ter conteúdo para falar, você vai ter conteúdo para fazer vídeo, você vai ter conteúdo para fazer live, você vai ter conteúdo para fazer story. Verdade. E aí a timidez vai reduzindo. Então, quanto mais você tem conteúdo, mais confiança você vai ter e a timidez vai pro pé. Exatamente, concordo super. E Cissa, quer encerrar de novo falando um pouquinho dos seus livros, do seu Instagram? O meu Instagram é @CissaGellerPC. Lá eu falo bastante de autoestima, às vezes eu falo também de ansiedade, de depressão. Eu explico um pouquinho também como é que funciona hoje o tratamento de psicoterapia, tanto online como presencial. Eu explico também quais são os motivos de se buscar terapia. Os livros, você tem o gratuito que dá para pegar lá na minha bio, que é Autoestima e Sucesso. O Ouse Ser Você, ele é pago, hoje ele está pela Hotmart. E tem o de papel, que aí o acesso é comigo. Para comprar o livro, pede para mim no WhatsApp, né, me manda mensagem no direct que a gente faz o pagamento, eu envio por correio.
É bem interessante, tem técnicas, tem atividades para trabalhar autoestima, para trabalhar autoconhecimento, não é só texto. Então, tem várias atividades que você vai entrar em contato com você e você vai poder se perceber melhor. Geralmente, eu pergunto para os pacientes, às vezes, quais são as suas 3 qualidades ou quais são as suas qualidades, as pessoas não sabem. Elas lembram de uma crítica que foi feita há um ano, mas elas não lembram de um elogio que foi feito ontem, elas nem dão bola para um elogio. Então, eu trabalho muito voltado para isso. Então, se você não tem autoconfiança em você como pessoa, dificilmente você vai ter como profissional. E para ter como profissional, você precisa ter experiência, você precisa ter uma bagagem. Né? E para ter uma bagagem, você precisa começar do zero sem saber. Verdade. Ai, muitos insights. Eu Anota tudo. anota tudo, assiste pela segunda vez, porque precisaremos anotar. Eu agradeço muito a sua participação. Foi maravilhoso e acho que, assim como para mim, muita gente deve ter se identificado com fatores que ainda passam, já passou, mas que eu acho que sempre é bom aí verificar, reavaliar, mudar, repensar, refletir tudo que for possível, né? Então, muito obrigada, Cissa. Obrigada a quem nos acompanhou aí do começo ao fim, né? E Obrigada a vocês. continue nos acompanhando, continuem seguindo e simbora, né? Obrigada e vamos sim marcar É mais uma isso. live, hein? Tá, vamos sim. Beijocas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.